Bom dia, tudo bom, pessoal? Até me perdi no dia da semana, quinta-feira. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre alienação parental, que é uma forma, é uma agressão que causa às crianças que me preocupa muito. Eu sou muito. É um tema que me aflige e sempre que eu posso, eu gosto de conversar sobre esse assunto. Pela primeira vez eu consegui conseguir estar acompanhada de uma psicóloga nessa conversa, porque eu acho que é muito importante esse olhar da psicologia. Eu sou uma estudiosa do tema, a Olga está entrando, ela vai enviar o convite para solicitar, para participar aqui da live. É um tema, alienação parental é um tema que eu estudo bastante, até porque está vinculado às questões dos direitos das famílias, principalmente diante de uma separação dos pais, mas eu acho que trazer esse olhar de uma psicóloga é muito importante para a gente ampliar o nosso conhecimento e tirar mais dúvidas. Fiquem à vontade para a Olga solicitou aqui entrar. Encaminhar então os seus questionamentos, né, aqui no chatzinho. As perguntas que foram encaminhadas nos stories ontem vão ser respondidas hoje e tranquilo, a gente não vai dizer quem mandou essas perguntas, porque a gente sabe que quem está vivendo um contexto de alienação parental e quando percebe isso, é uma situação bem tensa, as pessoas ficam com muita dúvida de como agir, como proceder. Então a Olga já... Oi, William, tudo bom? Dando então um olá, Karina por aqui. Meu colar, meu brinco maravilhoso da Karina Semijoias. Quem não conhece os produtos da Karina e a Karina, eu aconselho que siga lá. Eu sempre marco ela porque realmente eu posso dizer que quase 100% das minhas semijoias são da Karina porque são produtos de extrema qualidade. Eu não sei, Olga, não deu? Manda o convite de novo. Ele não te adicionei. Vamos ver. Oi, Julinho, prazer. A Ah, Olga deu. entrando. Deu. Deu? Agora deu. Então, bom dia. Eu estava aqui, Bom dia. não nem fiz a apresentação ainda, porque está lá no site, né? Olga, já é a nossa segunda live. Eu estou iluminada aqui pela luz do sol que está entrando. Ah, eu também. Então, então eu tentei arrumar uma posição, até tá aparecendo a porta do quarto da Alice ali. Eu tentei achar uma posição para não ficar, mas eu acho que é bom receber essa energia solar, porque a gente vai tratar de um assunto muito importante e triste, que gera danos nas famílias, né, Olga? Uhum. Mas enfim, vou deixar tu dar o teu bom dia pro pessoal, para a gente então se encaminhar para o começo, para a introdução do Eu assunto. ia dizer, Mari, aqui tu tá parecendo cortada pra mim, não sei se é só pra mim. Cortada? Mas eu tô vendo só até a tua sobrancelha lá em cima, eu não tô enxergando. Ai, que horror! Ah, melhorou. Melhorou? Melhorou. É, senão eu não Melhorou? enxergo tua testa. Não, não dá, não. Temos que nos enxergar. É que eu acho que eu fiquei tão preocupada em mostrar o meu colar que eu adorei. Eu escolhi até Ah, um pássaro, desculpa. que eu acho que pássaro tem tanto significado, né? E aí eu fiquei tão preocupada em mostrar o meu colar que eu esqueci de mostrar meu rosto. Mas é importante Tá, a gente é. ver. Tá, É, não, é agora tá importante a gente se ok? ver. É que, na verdade, tu encaixa, mas quando entra o convidado, desconfigura, né? Então, tu tem Sim, que se com certeza. reorganizar aí. Tá, eu Pessoal, tô vocês bem estão ainda. tá ótima, tá maravilhosa, linda, como sempre. Pessoal, se vocês Obrigada. tiverem, estão nos ouvindo, ok, mande um okzinho para a gente saber se está tudo É, funcionando direitinho. Vou dá deixar um a Olga dar um joinha bom aí. dia. Então, Isso. bom dia. Que bom que a gente começa com bom humor, né, Mari? Porque como tu falou, é um assunto delicado, eu acho um assunto bem denso. Às vezes, muito abafado dentro da família, né, e na sociedade. Então, às vezes, é um assunto que não é escancaradamente falado, vamos dizer assim. Então, Aham. que bom a gente poder falar sobre isso. Eu quero dizer que eu achei lindo Maravilhoso. esse batom combinando com a blusa, tá? Aí eu quis colocar uma roupa bem colorida e bem alegre para tentar trazer Também. uma. Ah, Super. A tua blusa não aparece para mim. Ó, ah, não? A Karina presente, a Cláudia, nossa colega, nossa amiga, também está por aqui. Ah, Catiele, é? psicóloga aqui de Itaqui, sim, a Cláudia nos deu um oizinho.
Mas então, Não, ali, tá, Vi, desculpa. olha só, a gente se empolga, né? Mas então vamos começar introduzindo o assunto, assim. Eu sempre gosto de dizer, para quem não me conhece, eu trabalho aqui em Itaqui, sou advogada em Itaqui, uruguaiana, e trabalho só com o direito das famílias e direito sucessório. E quando chegam geralmente a maioria das minhas clientes são mulheres, mas tenho clientes homens. Quando chegam nesse contexto de uma separação, eu sempre falo, eu me preocupo, eu sei que tu tá sofrendo, mas a minha preocupação quando tem criança é a criança. É a proteção da criança. Os pais, eles têm que ter essa maturidade de não levar esse filho para esse momento que tem mágoa, tem sofrimento, ninguém casa esperando se separar, pode ter traição, né? Envolve diversos fatores, mas os casos de alienação parental, eles estão, que eu já vou até ler o conceito que está na lei, para a gente também começar o debate, Boa. eles estão bem vinculados a esse contexto de uma frustração e uma tristeza pelo término de um relacionamento. E acaba que os filhos entram como um mecanismo de vingança. Muitas vezes o alienador não percebe isso, ele afasta esse pai, então, geralmente é o pai, né? Como proteção, mas eu vou ler aqui o conceito trazido pela Lei 12.318 de 2010, que regulamentou, então, a alienação parental. E a lei diz que considera esse ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, promovida ou introduzida por um dos genitores. Vejam bem, não é a mãe. Qualquer genitor. Pelos avós, também os avós. Ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade. Aqui entra um universo de pessoas. E babás, inclusive. Né? A babá que cuida lá na residência da mãe pode estar colaborando, então, quem tem autoridade, guarda vigilância para que repudie o genitor ou lhe cause prejuízo ao estabelecimento ou manutenção desse vínculo afetivo tão importante para as crianças e para os adolescentes, né, Olga? Ter o vínculo dos dois. Pai E te ouvindo, Mari, eu fico pensando que, na verdade, às vezes as pessoas não se dão conta, e até tu introduzindo o assunto fala quando chega um divórcio, quando os pais são separados, mas às vezes tem alienação parental que acontece dentro da família ainda junto, né? Com a família, todo mundo ali em casa, e já começa um processo de alienação parental, né? Que são essas coisas bem sutis que vão surgindo quando justamente tem alguma mágoa, tristeza, alguma coisa nessa relação familiar que não está muito bem, pode entrar o processo de Você alienação. sabe, Olga, Pode que iniciar. eu li num livro, mas vejam que só esse conceito, só o artigo 2º da lei já nos introduz diversos fatores que a gente tem que analisar. Mas eu gosto muito do livro, eu estou com eles por aqui, do livro do Rolf Madaleno e da Ana Carolina Madaleno sobre alienação parental, que inclusive quando eles falam, estão apresentando o tema, em algum momento eles pontuam assim, a gente tem que cuidar para não generalizar, tá? Mas, por exemplo, pode estar nesse contexto, esse casal está vivendo um relacionamento ainda. Ah, tu é burro, tu não entende matemática, tu puxou, no meu caso, tu puxou a tua mãe. Tu é burra, tu não entende matemática porque tu puxou a tua mãe. Ela é alienação parental, e aí eu gostaria que tu falasse com as tuas palavras, Olga, ela é essa desconstrução, né? Essa desconstrução da imagem do outro genitor. Exato, exato. E era exatamente sobre isso que eu queria falar, porque quando a gente fala em alienação parental, eu acho que muita gente acaba pensando... eu fui ler o comentário ali. Tem que... Tu lê, tá, Mari? Eu vou Senão cuidando. eu leio e Pode me perco. deixar que eu vou cuidando dos comentários. É irresistível, né? Eu vou lendo. Mas quando a gente pensa em alienação parental, eu acho que isso eu te falei quando a gente decidiu falar sobre isso hoje, as pessoas acabam pensando em sequestro de filho, né? Em não deixar que o outro genitor encontre o filho. Mas não, alienação parental às vezes é nessas coisas sutis do dia a dia, que é exatamente isso que tu falou, que é quando tu tenta fazer uma imagem diferente daquela que é, de fato, para a criança.
né? Sim, Eu essa falo criança gestão. porque é onde isso mais acontece, né? Mas na Sim, verdade isso sim. pode seguir até a adolescência, que é quando a criança que cresceu se dá conta e consegue ter uma visão melhor de mundo, consegue entender melhor as coisas e muitas vezes vai apurar os fatos, né? Sim. Enfim. Inclusive, a gente já tem agora, assim como o abandono afetivo inverso, que é quando os idosos ficam abandonados, já está surgindo na literatura a questão da alienação parental de idosos, né? Sim. Para ficar com a. Mas o tema hoje é voltado para Não, vamos criança por e parte, não adolescente. dá pra gente dar conta de tudo, né? É muito assunto, né? Mas a Laura está dizendo que assistiu um documentário no YouTube muito bom, que ela indica sobre alienação parental, a morte inventada. A morte inventada é o nome da alienação parental. Bom, Que bom. Mãe, deu problema aqui. Eu tô tá, falando contigo e tô resolvendo o problema aqui de internet, tá? Deu. tá, mas vai dar certo. Muito bacana esse documentário, Laura, obrigada pela dica. Inclusive, eu e a Laura vamos fazer uma live agora na metade de junho sobre parentalidade socioafetiva. Mas, assim, voltando para esses conceitos, uma Ok. coisa que eu quero deixar, que eu sempre reforço muito em todas as minhas falas, nesse contexto de alienação parental, é que não é só a mãe que aliena. Aí, o que eu percebo nos meus estudos? Esse aqui foi o livro que eu comentei. Tá? Depois eu vou postar Tá. ali nos stories, deixar a dica para quem. É uma linguagem jurídica, mas enfim. Não é só a mãe, mas eu quero ver se tu concorda comigo, Olga. A mãe, ela acaba sendo, na maioria dos casos, alienadora, porque tem uma explicação lógica, no meu entender, lógico. Não sei se tu vê da mesma forma que eu. Primeiro que o vínculo materno ele é muito mais forte. Né? A gente estabelece um vínculo já desde a gestação e o pai vai criando esse vínculo após o nascimento do filho, né? Então, a facilidade da mãe chegar e ter o sucesso na alienação, considerando esse vínculo, em poucas palavras, é mais fácil. O pai pode tentar, mas considerando esse vínculo tão forte dessa criança com a mãe, ele não obtém sucesso. Um outro fator que contribui bastante é a questão que envolve a guarda unilateral. Né? Porque aí chega a guarda compartilhada e as pessoas confundem muito que a guarda compartilhada não é filho mochila, não é Exato. filho mochila, né? A guarda compartilhada é gestão e vai ser fixada uma base de residência, uma base de moradia. Mas então eu vejo como... E tem a guarda e tem a residência, né? Que às vezes o pessoal Sim, confunde exatamente. também. Isso eu vejo no Guarda é consultório. gestão. E as pessoas confundem muito. Guarda é gestão, é decidir aquilo que uma criança não tem capacidade ainda de decidir. E a Isso é base de guarda. residência, isso é guarda. E a base de residência, então, vai ser onde essa criança vai morar. Mas o que tu tem, se tu concorda, não sei se tu pensa diferente dessa questão da mãe ser, na maioria das vezes, a que tem sucesso, né? Penso que sim, eu acho que é quem mais pratica, porque geralmente, eu acho que daí tem uma questão de porcentagem, né? Os filhos ficam com a mãe, na maior parte dos casos. Então, se a gente for pensar e fazer um levantamento, sim, justamente ela tem mais poder nesse momento de praticar a alienação parental, né? E acho que daí é um achômetro meu, tá? Baseado na minha experiência. Eu sinto que as mulheres, as mães, ficam muito mais magoadas com o término de relacionamento do que os homens, né? Até, enfim, né? Não quero entrar nesses detalhes, mas enfim. Então eu acho que isso também leva a essa prática ser mais do lado da mãe do que do pai. Até porque Mas acontece dos dois lados. a mulher é um ser que tem mais, talvez por função hormonal, e aqui eu não tenho conhecimento, também estou no achismo, né? Mas talvez pela função hormonal a mulher tenha esse turbilhão de sentimentos. Mas o que é importante é que os pais percebam que os filhos eles não podem ser usados como instrumento de vingança. Isso. Eles não podem ser... Vai acabar a conjugalidade. Que é o quê? O relacionamento afetivo desse homem e mulher. Mas a parentalidade, que é o exercício da função de ser mãe e ser pai, essa é para sempre. Sim. E também não pensem que até os 18, né? Porque isso é prolonga. Não, e acontece que muitos relacionamentos, quando acabam,
As pessoas se desorganizam nesse sentido, né, Mari? Aham. E daí tem Sim. aquilo que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu achei fantástico e eu sempre aplico. Quando se separam, a mulher até pode ter um ex-marido, mas aquele marido não deve ser um ex-pai, né? E eu acho que é Demais. justamente nessa luta aí, deste conceito do que é ser pai e do que é ser marido, que acaba surgindo a alienação parental. Alienação parental. Um outro ponto que eu acho importante falar é que assim, essa criança, então, ela vai sendo programada para odiar esse outro Uhum, genitor e ir uhum, cada vez mais desconstruindo esse vínculo, mas essa é, programação para não gostar do genitor, ela não tem fundamento. Não uhum, existe nada, porque a gente também sabe que existem pais e pais, uhum, mães e mães. Então não a uhum. gente também não pode colocar todo mundo no mesmo contexto, no mesmo balaio, né? Não, não. Porque não são todos iguais. Mas essa desconstrução, essa programação para essa criança não gostar do pai, ela não encontra fundamento nenhum. Ela Uhum, é baseada apenas nesse sentimento de vingança, muitas vezes não percebido por quem uhum. pratica alienação parental, né? E Era isso que eu pode ia falar. dizer, que na verdade, assim, não, a gente, quando olha de fora, a gente enxerga como sem fundamentos. Mas a pessoa, quando está praticando aquilo, seja a mãe ou seja o pai, para ela tem muito fundamento. Para ela tudo faz muito sentido. Porque ele é, vamos pensar que é uma mãe acusando um pai, né? Porque ele é um irresponsável, porque ele sempre foi assim, porque ele é desorganizado, porque ele não presta, porque isso, porque aquilo. Para ela, aquilo faz muito sentido. E não é uma coisa que ela está inventando, eu vou inventar isso. Tem este grupo também. Mas na Aham. maioria dos casos, não é ela está inventando algo sobre o pai para denegrir a imagem dele para aquela criança. Não, ela realmente acredita naquilo. Ela está Sim. tão transtornada que ela de fato acredita que aquilo é real e passa isso para a criança, né? Eu lembro que teve um caso que eu acompanhei, foi um dos casos mais difíceis, chegou para mim via justiça, na verdade pelo Instituto da Família, via justiça, né? Era um caso de Aham. mediação que veio parar nas minhas mãos. E ela era uma pessoa que tinha muita mágoa, muita tristeza pelo fato do relacionamento não ter dado certo. Aham. Teve casos extraconjugais, enfim. E tudo que ela trazia, ela assim, mas tu não entende tudo que eu passei? Tu não entende tudo que eu tô te contando? Ele é assim, ele fez assim, assim, assado. E ela passava tudo para essa menina. Era uma menina de 6 anos na época, que era uma menina que estava com. Daí agora já vamos chegar nas consequências da alienação parental, né? Naquele Aham. momento, com um baixo rendimento escolar, extremamente ansiosa, com crises de agressividade. E essa alienação da mãe era uma coisa super sutil. De fora ninguém olhava, nenhum advogado tinha entrado no mérito, mas quando eu percebia tudo que aquela mãe fazia para tentar estragar a imagem daquele pai, meu Deus do céu. E muitas vezes, Olga, eu não sei se tu percebe, mas eu percebo isso em alguns atendimentos, a mãe faz na melhor das intenções. Isso, Ela acha que ela está protegendo o filho, né? Não, exato. ele não tem condições de cuidar porque ele é desorganizado, mas a casa é uma bagunça. Mas ele vai Uhum, comer o quê? Só vai, quando for lá, vai comer só pizza, só uhum, lanche. Só que a uhum, gente, e em todas as minhas lives que eu faço sobre maternidade, esses desafios da maternidade, eu sempre gosto de reiterar, e eu acho que aqui também é o caso, de que cada um tem a sua forma de cuidar. E a uhum. gente não pode exigir que o pai cuide exatamente da nossa forma de Da mãe mesma de maneira. cuidar. Da mesma maneira, até porque a gente tem uma tendência mais protetiva, mais de estar tá ali, né? Igual uma galinha com os pintinhos embaixo do Aham, braço, aham, protegendo. aham. E o pai já é aquela figura que leva para o mundo, né? Que Uhum, permite que essa criança, esse adolescente vai descobrir o mundo. Então, uhum. muitas vezes acaba que a mãe está fazendo assim, achando realmente que ela está protegendo, Protegendo. protegendo o filho.
Mas assim, Uhum. ó, um exemplo que a lei da alienação parental, ela traz alguns exemplos, né? Sendo que o primeiro exemplo é essa campanha de desqualificação do pai, o Uhum. segundo, esse rol ele é exemplificativo, portanto, é dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar o contato do adolescente com a criança com outro genitor. E aqui eu gosto de dar um exemplo. Dia que tá estabelecido lá de ser convivência com o genitor, né? Aí a criança tem trabalho na escola, aí a criança foi para casa de um amiguinho, a criança tem Uhum. a festinha de aniversário, então tu vai usando diversos empecilhos e tu vai dificultando esse contato. E a gente sabe que esse contato ele é reduzido, o vínculo também é. Também é. O Uhum. afeto vai se afastando. Uhum. Né? Então, esse teu caso que tu nos trouxe aqui de exemplo, um caso concreto, foi na questão da desqualificação mesmo, Uhum. mas Uhum. existem vários. E a que mais me choca, e aí eu fico chocada, que Hum. são os casos das falsas denúncias, né, Olga? Ai, sim, Maria da Penha rola direto, né? Fala direto. E mulheres que estão aqui ou que vão nos assistir depois que essa live vai ficar no feed, se Deus quiser, porque o meu me embasbaquei na hora de postar e não coloquei, tu acredita? Hum. Mas enfim. Salva no IGTV no final, Mari, que é o mais fácil. Sim, sim, mas é Uhum. automático, mas eu não sei o que que eu fiz que eu não cliquei. Mas enfim, Tá. mulheres, denúncia, falsa denúncia de violência doméstica, é Uhum. denunciação caluniosa, isso é Uhum. crime, vocês vão Uhum. responder depois por isso. E assim, ó, além de vocês responderem um processo criminal, essa criança, filho de vocês, é quem mais vai sofrer com esse dano. Sim. Então, né, por Sim. favor, vamos usar, vamos buscar ajuda, né? Vamos buscar ajuda para conversar, vamos buscar um psicólogo, uma psicóloga para debater, porque teve até uma pergunta, deixa eu achar aqui que Eu eu tenho, anotei. enquanto tu procura a pergunta, eu tenho a impressão que às vezes elas fazem isso num modo de desespero. Agora sou eu olhando pelo outro lado, tá, Mari? De querer afastar aquele pai. Como aquele pai não foi um bom marido, né? E por isso que se Uhum. separaram, elas entram em estágio de desespero para distanciar o pai da criança e delas também, porque, né? Sim. E acabam apelando para denúncias infundadas, enfim. A sensação que eu tenho é essa, assim, é um desespero muito grande de afastar aquela pessoa que te fez mal e que tu tem medo que possa fazer mal para a Uhum. criança, né? Eu fico aqui de advogada do diabo, né, Mari? Desculpa. Não, mas a ideia é essa, essa troca que eu acho muito importante nesses casos de alienação parental, a gente ter esse olhar jurídico, porque tem consequências jurídicas, sim. Sim, Inclusive, alguém pergunta da guarda, mas eu vou chegar depois. Mas tá. teve uma pergunta que é como proceder quando o pai e a mãe perceber que o filho está sofrendo, né? O outro genitor que é muito difícil porque tu vai se sentir meio atado, né? Hum, Existe hoje uma ação que ela pode ser uma ação autônoma ou ela tá ser vinculada dentro do processo de guarda ou do processo de inventário, que aí começa, ele vai desde a advertência até a ampliação da convivência com outro genitor e pode inclusive ter suspenso o poder familiar, que eu não sim. gosto dessa expressão, eu gosto de chamar função parental, responsabilidade parental, Aham, porque a palavra poder me remete a coisas ruins, aham. né? Tá, mas eu não Então, entendi assim, qual é a dúvida dela. a dúvida era assim, ó, como proceder quando o pai ou mãe, ainda colocou ali os dois, perceber que o filho está sofrendo alienação parental. Eu acho que aqui a gente Ah, pode ok. abordar por dois contextos. Como quem está praticando alienação percebe, né? Aí é mais Uhum, fácil, bom, se percebeu, tenta parar, começa a se policiar mais seus atos. Mas e uhum. o alienado? Como o alienado proceder? Aí eu Ah, falo entendi. para quem está sendo denegrido, né? Existem Entendi. mecanismos jurídicos para fazer cessar esse ato. Aham. Mas Uhum. o principal, na minha opinião, é sempre buscar uma ajuda de uma terapia para que Sim. efetivamente você consiga cessar Uhum. esse ato. Porque a Uhum. mãe perceber já é primeiro que ela tá assim, parabéns por conseguir olhar e perceber que está fazendo uma coisa que não é benéfica ao filho.
Mas o Sim. que que ela pode fazer, então, né? As duas Uhum. perguntas. Eu acho que tem duas coisas: a procura de um apoio psicoterápico para essa família, ou, né, e indiretamente para essa criança, mas para poder orientar. E eu lembrei também dos processos de mediação familiar, né, que eu acho tão Maravilhoso. importante, Mari, que é quando a gente tem, Uhum. principalmente quando a gente tem advogado e psicólogo trabalhando junto, né, um terapeuta de família, por exemplo, que possa orientar essa família de como lidar com essas diferenças e evitar esses processos de alienação parental, né? Para que a criança não entre num sofrimento tão grande, né? Porque o sofrimento vai ter, isso é inevitável, mas que não sofra tanto, né? Aqui eu quero pontuar duas questões, assim. Primeiro, eu vou começar com a questão do sofrimento. Ok. É sempre triste para um filho ver os pais se separando, tá? Uhum. É sempre triste mesmo quando esses pais conseguem manter um ótimo relacionamento. E aqui eu trago o meu exemplo pessoal. Eu sou filha de pais separados, meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Sempre se deram muito bem, inclusive viajávamos juntos, a atual esposa do meu pai, eu, meu marido, minha mãe, muito bem, todo mundo se dando muito bem. Mas Uhum. até um certo ponto da minha vida, e isso eu falo 20 e poucos anos, eu não falo até os. Eles separaram, eu tinha 9, eu não falo até os 15. Eu falo até eu adulta, eu já tinha o meu filho, eu tinha naquele inconsciente aquela vontade e aquele desejo que os De meus ter o pais pai e a voltassem a mãe ser um juntos. casal. Então, assim, ó, os filhos já vão sofrer, independente da forma com que vocês vão conduzir esse processo de separação. Agora, se vocês conseguirem promover essa separação, preservando os filhos, e a Marta Medeiros teve um texto na Zero Hora, que eu até Uhum. compartilhei, muito bacana, que ela fala histórias, que ela fala sobre filme Histórias de um Casamento, e ela Uhum. traz o exemplo dela. Então, é bem bacana, a Olga caiu. Mas enfim, o que eu quero Eu dizer, tô aqui, voltou. Cair, mas tu caiu. Tu eu caí. sumiu, ficou tudo Me preto. junta, me Mas eu junta que eu tô aqui. tô te estendendo a mão. Vamos erguer. Mas então, assim, ó, já é difícil, né? E uma Sim. coisa que eu acho essencial é essa criança não ter o sentimento da culpa que o relacionamento dos pais terminou por culpa dela. O Tá. papai e a mamãe se separaram por culpa dela, não Uhum. criar essa expectativa. Esse era um Ah, ponto e eu até não anotei, não pois esqueci é, o daí outro, a mas a gente gente até já vai. foge um pouquinho da alienação parental, né? Que é da culpabilização do filho nessa separação, e a gente entra num tema que eu adoro em terapia de família, que é sobre segredos familiares. Para que essa criança não se sinta culpada, primeiro, obviamente, a gente precisa que os pais não a culpem, né? Isso é Aham. óbvio. Mas mais que isso, é que seja muito claro, que fique claro para a criança por que essa separação aconteceu. Claro que tem faixas etárias, a gente vai falando, né, aos poucos, Uhum. mas quanto mais claro tu conseguir ser com essa criança sobre por que o papai e a mamãe não estão mais juntos, mais tranquilo vai ficar para ela entender esse momento. Eu fico pensando, tem um caso que eu conheço, que a menina tá com 9 anos agora, e que ela tá agora num processo de toda semana. Mas por que vocês se separaram mesmo? Mas o que aconteceu? Por que tu e o Uhum. pai e a mãe não estão mais juntos? Porque, lógico, não foi contado tudo para ela ainda. Tem um segredo que fica, mas ele Sim. fica no ar. O segredo familiar, ele é aquela nuvenzinha que fica ali. A gente não sabe o que tem ali, mas tem alguma coisa. Então, essa menina tá o tempo inteiro perguntando para a mãe, mas foi tu ou foi o pai que não quis mais? Então, quanto mais claro tu conseguir ser na hora do divórcio, mais tranquilo vai ser para essa criança absorver. Mas sim, tu falou a tua situação pessoal, Maria, eu lembro de um menino que eu acompanhei logo que eles se separaram e depois, quando ele já era adolescente, ele voltou para mim. E ele estava com 16 anos na época, a última vez que ele voltou, e ele disse: Olga, até hoje o meu pedido no meu aniversário, quando eu vou soprar as velhinhas, é que meus pais voltem a ficar juntos. E ele já era um guri super Então, safo, 16 anos, e ele continuava desejando isso. Então, mas sim, é um nenhum. desejo. Uhum.
né? Mesmo que tu se acerte, tipo, eu sempre me acertei muito, tive uma ótima convivência com a minha mãe, brigávamos de vez em quando, sim, mas nos acertávamos, tenho uma ótima convivência com os meus pais, com meu pai, fui Uhum. morar com os meus avós, mas enfim. Uma outra questão que eu queria colocar, que eu lembrei Hum. agora quando tu estava falando, a gente estava falando de Aí eu quando nem tô lendo a lista o aqui, pai ou a Mari. mãe. Não, pode deixar. A Laura, ela falou da questão de abuso sexual, eu vou chegar lá. Vou Ah, chegar, só sim, que por antes tem favor. outras coisas. Tá. Tá, vou chegar porque tem um caso, Glícia Brasil, é uma psicóloga do TJ do Rio de Janeiro, falando no Hum, congresso, eu acho bem importante. Mas hum, como a gente estava falando da questão do pai e mãe perceber e o que agir, e aí tu fala nessa importância de procurar uma, tu não chamou de terapia, um atendimento psicoterapêutico, acho que foi o termo que tu usou. é, O é. que que acontece, assim, quando surge até mim um caso já na esfera judicial, né? Já quando existe um divórcio e infelizmente surge. Quando eu vou fazer a ação ou autônoma ou incidental de alienação parental, eu encaminho esse cliente ou essa cliente para um acompanhamento com a psicóloga. Uhum, Porque eu quero que ele também entenda para a gente não chegar na alienação bilateral. entendi. Porque a alienação ela pode vir dos dois lados. Então, no Uhum, momento que tu tá atacado como instinto do ser humano, tu vai atacar também. uhum, Então, essa uhum, criança vai ficar nos dois contextos, nos seus dois genitores, um tentando denegrir a imagem do outro, um uhum. dificultando a convivência com o outro. Isso. Então, sempre que eu estou num caso em que tem alienação parental já percebida, e já Uhum, estamos no contexto de uma ação judicial, eu oriento e eu encaminho uhum. esse cliente a uma psicóloga, tá? Que Para que bom. ele. E agora eu lembrei de mais uma situação, Mari, que é, às vezes não é exatamente os genitores que praticam alienação Os parental, avós, os avós, não, e os cônjuges. quem detém responsabilidade. Às vezes eu fico pensando agora, né, nesse casal que se desfez e fizeram novos relacionamentos, né? Então, sei lá, tem a madrasta ou o padrasto que pratica a alienação parental e que às vezes a gente não configura porque não é o pai e a mãe que estão fazendo, mas o pai e a mãe estão sendo negligentes e estão se omitindo em relação a isso. E Não também conclui. não, eu queria dizer que isso também causa prejuízo para a criança. Tá, mas aqui, ó, o padrasto e a madrasta, eu consigo incluir aqui no artigo 2º que traz do rol Entra, de quem tá. pode, né? Porque Uhum. tem ali que tenham a criança ou adolescente sobre autoridade, guarda ou vigilância. Uhum. Mas eu digo isso para o geral, assim, na família, às vezes a Sim. pessoa, não, ele é um ótimo pai, o problema é a madrasta. Não, se o problema é a madrasta, ele está sendo negligente, não está Sim. protegendo o filho ou a filha dessa madrasta. Uhum. Então, né, nesse sentido que eu falei. A, a Patrícia é advogada aqui de Itaqui Hum. também, Uhum. está trazendo uma colaboração. Ela diz que entende que as coisas íntimas do casal não devem ser contadas para os filhos para evitar que julguem ou atribuam a culpa. E Uhum. tem mais aqui, porque que caiu. Existem muitas formas de falar que a relação não deu certo como homem e mulher, ou aqui lembrando, relacionamento homem e mulher, relacionamento homem-homem, relacionamento mulher e mulher. Hoje em Boa. dia, graças a Deus, Uhum. família, ela é plural, né? Uhum. A Patrícia também estuda direito sistêmico, constelação Uhum. familiar, então a Que gente também bom. consegue, quando estuda o todo, a gente consegue ter uma Uhum. visão ampliada, né? E a Olga Uhum. também é terapeuta sistêmica, então a gente Uhum. consegue alinhar. E Mas claro, aqui, só uma coisa, Mari, para complementar o que a Patrícia disse. Sim, na infância a gente tem várias formas de falar, né? Que não precisa dar os detalhes, mas não te ilude, tá? Lá na frente, esse filho, essa filha vai em busca dos detalhes. E mais cedo ou mais tarde isso vem à tona e aparece muito em terapia familiar. Os motivos da separação lá atrás que não foram falados acaba vindo à tona na frente porque causa prejuízo de qualquer forma. eu sempre acho que a gente tem que falar de acordo com a linguagem que a Da criança faixa possa etária. entender, Uhum, né? Agora uhum, trazendo, é bom que eu sou assim, ó, eu tenho muitos exemplos comigo, depois que aconteceram comigo, e eu acho que é sempre bom, eu sempre gosto de falar com os meus clientes e me colocar também, olha, isso também aconteceu comigo. Eu aham, tenho um Luca de 20 anos, né? uhum, E o meu relacionamento não deu certo, mas talvez porque eu
tenha e tivesse o exemplo dos meus pais, eu me dou muito bem com o pai do Luca, com o Vandrelli, meu amigo, me dou muito bem com ele Uhum. até hoje, né? Uhum. Então, e a forma, eu me separei, o Luca tinha 3 anos, então era a forma como a gente contou para ele, mas foi uma separação que foi tranquila, foi porque Ah, mas foi realmente sem não trauma, né, Mari? É foi diferente. sem trauma. Foi sem trauma. É uma situação que foi fácil, porque foi sem trauma, não teve traição, os dois concordaram que seria o melhor, Uhum. enfim. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que Mas isso é ter mais raro, né, Mari? Isso é minoria. muito raro, Essas separações tranquilas, como foi a de vocês, é mais tranquilo. muito Geralmente tem raro. muita tensão, tem muita raiva, né? Então acaba complicando esse processo, né? É. Claro. Mas assim, ó, voltando ali um pouquinho, já que a gente falou Vamos. da madrasta, e Hum, lembrando que aqui os avós eles estão nominados no artigo 2º, né? hum, Um dos genitores pelos avós, que claro, aí, por exemplo, se a mulher, os pais dessa mulher também colaboram, né? Mas uhum. teve uma pergunta que foi o seguinte: quais os deveres dos avós e dos parentes nessa situação? Eu até quando eu postei a pergunta, eu coloquei uma foto do meu pai com os netos, e hoje meu pai já é bisavô, né? Porque eu sou tia-avó, acho lindo a continuidade, né? Hum, E eu acho que os avós são extremamente importantes, o convívio dos avós é extremamente importante no desenvolvimento dessa criança. Isso uhum. tem reflexos jurídicos hoje, inclusive os avós podem entrar no judiciário para garantir a convivência, porque tem casos que eles estão Sim, impedidos. sim. Inclusive, avós podem ser demandados para alcançar a pensão, né, os alimentos aos netos, mas essa Uhum, convivência ela é fundamental com toda essa uhum, estrutura familiar. E veio uhum. essa pergunta de quais os deveres dos avós e parentes. Eu acredito que seja no Em caso relação à de alienação. diagnóstico. Uhum, Com uhum. certeza, mas eu acho assim, quando uma avó percebe ou quando um parente percebe, qual Uhum. seria a atitude? A pergunta foi deveres dos avós e parentes, no caso de Sim. alienação parental. Mas eu acho Daí é o que eu te pergunto, eu nem sei, eles podem entrar com uma ação, os avós, no caso, em função da alienação parental? eu nunca vi, eu não vi essa questão, e aí Tá, confesso, sendo sincera, eu nunca vi a questão da legitimidade dos avós tá. atuarem no polo ativo, ou seja, entrarem com uma ação Eles entrarem. judicial, Só uma curiosidade. Porque mas vou na pesquisar. minha prática, eu já recebi, claro, muitas vezes, quando os avós vêm com os netos para terapia, né? Uhum, Porque às vezes são eles os tutores naquele momento da criança e acabam sim. me contando sobre uma alienação parental que acontece dentro da família, né? Isso sim, de trazer para o consultório, né? Vir para a psicoterapia, buscar ajuda de um terapeuta de família para ajudar nesse processo. Sim, isso já Eu aconteceu acho que comigo. a maior ajuda aqui tá fora do judiciário até. Eu acho que o judiciário é a última instância. Eu também Uhum, acredito que a gente tem que tentar, que as pessoas devem tentar conseguir compor os seus conflitos entre elas e não isso, precisar movimentar um judiciário e ter o isso. Estado ali decidindo o que tu vai fazer, tá? Por isso que Então o essa questão mediador é tão importante, né, Mari? Nossa, maravilhoso. Daqui a gente não tem muito, não tem centro não. de mediação, enfim. Eu tenho essa prática no escritório, eu Sim, costumo sim, chamar outra sim. pessoa para conversar, mas é porque Uhum, é um assunto que eu estudo e eu tenho uma outra claro. visão, sabe? A Uhum, gente faz toda a faculdade com aquela visão do litígio, da briga, o advogado bom é aquele que briga, que não sei. Eu tenho uma visão diferente que uhum, posso ficar uma hora falando sobre isso. Mas eu uhum. acho que para responder esse questionamento dos deveres dos avós e parentes, vamos pensar isso antes do judiciário. Se esse avô, ele faz parte da família, da pessoa que está alienando, tenta conversar com seu filho ou com a sua filha e Uhum. tente explicar que essa postura vai ser prejudicial, que o maior prejudicado, quem vai sofrer mais com esses efeitos futuros que a gente vai falar das É a consequências, criança. é a criança. E da mesma forma os parentes, é que tem os dindos, a dinda. E Uhum. lembrando assim, ó, pessoa que tem na vigilância, dindo e dinda também tem vigilância. Sim, Então, sim. O tio, a tia, enfim, tio, qualquer tia, pessoa que está ali diretamente, né? E eu acho que essas pessoas que ficam em volta
tem um papel importante de alertar esse pai, essa mãe, ou seja lá quem for que está praticando alienação, de, ei, olha teu filho, larga esse É, egoísmo um pouquinho e olha para o teu filho, presta atenção, não está fazendo bem para ele, isso não vai dar em boa coisa lá no futuro, né? Eu acho que as pessoas que estão em volta têm esse dever de fazer um alerta, né? sim. Pra, E outra pra... coisa que eu gosto de pontuar, assim, aquele caso que realmente aquele genitor ou aquela genitora não tem condições de exercer a convivência sozinho, não impeça, né? O caminho vai ser natural. Uma hora talvez esse vínculo seja rompido mesmo, e aí por motivos e não sem Uhum, motivos, ou uhum, apenas um motivo de vingança. uhum, Mas assim, existem casos que as pessoas realmente não podem ter esse contato, né? E o que que eu sugiro nesses casos? Bom, para te não sofrer depois um processo de alienação parental, se tu acha que o pai da criança, eu vou falar o pai porque são os casos mais frequentes, geralmente. tá? Uhum, Se tu acha que ele não pode conviver com o filho, faz o seguinte, pede a convivência assistida, uhum, né? Vai ter alguém ali da tua confiança. Essa criança, obviamente, não vai poder dormir, pernoitar na casa do outro genitor, mas não corta 100% a convivência. E uhum, pede, provavelmente esses casos vai estar no judiciário, vai ter um caso um processo de guarda, de divórcio, enfim, vai ter quando chega nesse ponto. Pede, fundamenta, conversa com teu advogado, tua advogada, fundamenta o teu pedido, fundamenta. Por exemplo, pessoas com problemas de álcool e droga, sim. que já fazem tratamento. Tu não, a Uhum, criança ainda é pequena. Eu não uhum. ia me sentir segura em deixar meu filho, por Sim, exemplo, mas daí cometer é uma questão real de segurança, né? real, exato. Então daí é só Mas tu é que pode buscar inverter a orientação para situação, isso. né, Olga? É esse meu alerta. Assim, se tu Uhum, tem uma situação real, que esse teu medo da convivência é baseado em um fato real, né? uhum. Álcool e droga, por exemplo, fundamenta isso para um juiz, para que no futuro tu não Isso. possa ter que te justificar que tu tá praticando alienação Praticando parental. alienação parental. É. E Uhum. pede a convivência assistida, vai ser com alguém da Isso. tua confiança, tá? Aham, E com pode ser, certeza. inclusive, enfim, alguém da tua confiança vai estar Sim, acompanhando a criança. sim, sim, sim. Um outro caso, e eu não deixo as pessoas falar, eu sou horrorosa. Tu tá falando e eu tô pensando num caso que eu acompanhei, que veio para mim e na hora eu não me parecia alienação parental. Mas era um ex-casal que estavam passando por um processo de mediação, porque estavam brigando aí. Ela queria a guarda só para ela, na verdade ela queria a residência só para ela, né? Não é questão de guarda, mas ela queria que a menina morasse com ela e não mais que se dividisse, né? E daí, Uhum. logo que eles chegaram, esse pai passava, aos meus olhos iniciais, passava se exibindo para mim. Passava dizendo como é que era a rotina dele, o quão saudável ele era. E aquilo me parecia, ai, que cara metido, fica se exibindo, só quer mostrar tudo de bom que ele faz. Que coisa chata. Passou alguns dias, né, alguns atendimentos depois, eu me dei conta que existia um processo de alienação parental por parte da mãe em relação ao pai, que ela era terrível, mas ela fazia tudo de uma maneira tão sutil que quando ele chegou para o atendimento, ele precisava me mostrar, provar para mim que ele era um bom pai. Ele Sim. precisava mostrar para mim, eu falei, gente, eu não sou juiz aqui, eu tô aqui para ajudar vocês. Mas ele estava tentando me mostrar tudo de bom que ele era para aquela filha e que aquela mãe não permitia, porque ficava em cima brigava com ele no como é que é, no alto-falante do celular, como é que se chama? No speaker? No Viva Voz. No Viva Voz, obrigada. Viva falava, falava, Speaker. falava brigando com aquele pai no Viva Voz para a filha ouvir o quanto eles estavam brigando. Vários detalhes, assim, que ela fazia para a filha ter uma visão ruim do pai. E que, Uhum. no fim, ao longo desse acompanhamento que eu fiz, eu percebi que não, esse pai não era esse horror todo que essa mãe plantava. Ela era muito magoada em função do divórcio, de uma traição e blá, 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 blá. Sim. Então,
às vezes são coisas tão sutis que acontecem e que às vezes até os familiares não se dão conta. Por isso que eu acho, eu trouxe tudo isso para lembrar como é importante avós, dindos, tio, tia que estão em volta observar e prestar atenção se realmente aquele que está sendo acusado ou o acusador, enfim, se realmente Uhum. aquilo está acontecendo ou se essa mãe ou esse pai estão precisando de ajuda para lidar com um divórcio que não foi bem orientado e que não se desfez. Sim, e quando não está acontecendo, né, Olga, a gente percebe até na criança, Sim. o comportamento da criança. E aí teve uma pergunta, a criança que fica só no quarto, pode ser, pode estar sofrendo? Aí eu penso, e como advogada, mas que tem que estuda um pouco o tema, né? Bom, depende, essa criança sempre esteve só no quarto, Uhum. ou mudou esse comportamento após a separação, né? Eu Na acho que verdade, é esse um conjunto de é um comportamentos, né? A gente não conjunto. pode dizer, ah, minha filha está agressiva, é por causa do pai. Minha filha, sei lá, minha filha foi mal no colégio. Ah, é porque a mãe fez tal coisa. Não, não é assim, né? A gente, qualquer Sim. diagnóstico que a gente faz em psicologia não é um item. Aliás, na medicina também não é uma coisa que define, mas sim, Uhum. né, tu tem que observar o todo. Então, só o fato de estar no quarto fechado não sei, depende que idade que tá essa Depende. criança, o que que tá acontecendo em volta, o que que ela fica fazendo no quarto. Nossa, é tão amplo, não dá para Sim, responder eu assim, também. Mari. Eu acho que essa pergunta também não tem como responder. É. Depende, se notou outras mudanças de comportamento, analisa, conversa respondendo a pessoa que mandou, né? Conversa com alguém, com os teus pais, Uhum, conversa com alguém da tua confiança para ver. E se achar necessário, procura então uhum. uma terapia, Uma alguém, ajuda psicológica. um Uhum. profissional de ajuda para que possa vir a te orientar nesses casos. É Uma isso. outra questão que veio uma pergunta, e tem Hum, aqui que está ligado em duas hipóteses previstas na lei: dificultar o contato com a criança e tá. dificultar, principalmente essa, dificultar o exercício do direito regulado da convivência familiar. Foi a seguinte Hum. pergunta: visitação durante a pandemia, considerando que essa criança é do grupo de risco. Alerta geral. Foi a minha primeira live, Ai, eu estreiei, falei sobre isso sozinha, inclusive. E eu acho sempre bom ter uma troca. Pessoal, coronavírus e convivência. Alerta e bom senso, tá? uhum, Naquela oportunidade, a minha opinião continua a mesma. Aqui em Itaqui, que é um caso que a gente está na bandeira variando de amarelo para laranja, mas temos 3 casos só, todos uhum, nem fica tranquilo. Aqui não tem necessidade, em regra, de impedir a convivência, tá? uhum, Essa criança tem qual risco? Essa uhum, criança tem asma, tem algum problema respiratório? Eu acho importante para que não fique caracterizado um ato de alienação parental e essa mãe possa responder no futuro, é que uhum. peça uma orientação pro pediatra. Óbvio, Converse sim. com o pediatra para ver se essa Uhum, criança, se essa uhum, convivência realmente uhum, está colocando essa criança em risco. uhum, Bom, se uhum, o pediatra diz que não, realmente, uma criança, por exemplo, em tratamento oncológico, nem aqui uhum. em Itaqui essa criança deve estar sendo exposta às pessoas, Sim, né? Porque sim. ela já tem uma imunidade reduzida em razão do tratamento. Mas Uhum. aí existem outras formas da convivência. Tenta a convivência, a gente tem tecnologia hoje, não é a Uhum, mesma tem coisa, não é, videochamada, claro que não. É, o que eu tá? acho que Mas tem que cuidar é porque talvez, acho, isso eu tenho percebido em algumas situações, que tem muita gente aproveitando a situação de pandemia para não permitir a visitação, né? Para não sou eu que evitar estou essa falando, é convivência, Olga, psicóloga, mas assim, ó, assinei embaixo. né? É o Exatamente. momento ideal para praticar uma alienação, vamos dizer, apoiada pela sociedade, né? Então, não, agora Sim. em função da pandemia, meu filho não vai encontrar o pai, porque é uma questão de saúde, né? Mas é o momento ideal para romper esse laço, para, enfim, né? Momento ideal Enfraquecer. para essa mãe, para estragar esse vínculo, para enfraquecer. Sim. Então tem que ter Então, um assim, alerta sobre isso, né, Mari? De às vezes justificando com, em função da pandemia e a alienação está acontecendo, né? sim.
Aí eu Essa como criança isso está sendo assim. privada do convívio do pai, do contato, ou seja lá como é que a gente vai fazer isso, mas tem que ficar um alerta, sim. Colocando o alerta de novo a piscar, né? Hum. Bom senso em primeiro lugar. Em segundo Mas é que lugar, quem está praticando alienação parental não faz uso do bom senso, Mariane. não, Esse é que é o mas problema. talvez a gente repetindo que tem que ter, essa pessoa se dá conta que tem que ter, né? E esse caso, eu não sei se essa pessoa está praticando alienação ou se realmente é uma preocupação com a criança, né? Sim, sim, Então, não sabemos. situação envolvendo a pandemia que a gente está enfrentando. Bom senso, o direito não tem as respostas ainda e as coisas vão acontecendo à medida Uhum, que o tempo vai passando. Bom, uhum, o que, que eu sugiro como advogada nesses casos? Se proteja de um processo de alienação parental. Como que tu uhum. faz isso? Procura o pediatra da criança, né? Ótimo. Uhum. Pede um atestado do pediatra. Se no futuro o pai dessa criança disser, tu entrar com uma ação de alienação parental, tu tá aqui, ó, eu tenho, tá na ficha do pediatra, eu tenho um atestado do pediatra. Infelizmente, a vida é burocrática e quando a gente entra num processo judicial, a gente precisa ter documentado isso, Sim, né? Para exato. valer melhor. E se for o caso mesmo dessa convivência causar um risco à integridade dessa criança, use os meios que existem, a videochamada, enfim. Uma criança Uhum. pequena não vai conseguir ficar tanto tempo, mas assim, consegue olhar, dar um oizinho, se exibir, mostrar um brinquedinho, tá? É Então, importante que esse outro genitor se faça presente de alguma forma, né? sim. Se, Inclusive, se dá de para fato não puder ter o convívio, é importante que se faça presente de alguma forma, né? para não Use a desaparecer do criatividade. mundo. Ah, Use a criatividade. Acho importante estabelecer horário para convivência através dos meios sim, eletrônicos, sim, não é o tá? dia inteiro. Sim, E não é a hora que quer, porque daqui a não. pouco aquele pai também quer saber, vou fazer uma videochamada agora porque eu quero saber onde ela tá, o que ela tá fazendo. O Não que é eu assim. faço, Mari, o que eu faço nas famílias que eu atendo, famílias separadas, né? Quando tem caso Aham, de pais separados, o que eu geralmente faço para não causar atrito é combinar um horário que fique confortável para os dois, né? Para os dois aham. genitores, que vai ser o horário que a criança vai poder fazer a videochamada, que vai poder falar, sem o pai ou a mãe precisar estar perto. Porque também não adianta uma conversa com o outro em que o genitor do lado de cá fica aqui zum, zum, zum no ouvido e Aham. ouvindo a conversa. Não, deixa a criança se relacionar livremente com esse pai ou essa mãe que está lá do outro lado, né? E daí eu acho importante, quando a gente acerta um horário, porque daí não vai ter aquela acusação depois, mas liga na hora que não dá, só liga em horário inadequado. Não, mas a gente combinou aqui. A gente fez o combinado que seria tal dia e tal horário, sempre assim. Então, acho importante ter esses combinados na família, né? Isso funciona Também. para os pais e para a criança também. A criança Aham. sabe que todos os dias, tal e tal horário, ela vai poder falar com o pai e com a mãe. Se não quiser falar também, tudo bem. Mas, né, que tenha essa orientação, assim. E assim, e tu consegue se manter uma rotina. Eu tô cuidando do tempo, passa Tá, muito rápido mesmo. tá. E eu quero que a gente fale das falsas memórias. Eu acho importante falar das falsas memórias com a questão do abuso, de falsa acusação de abuso sexual. Ai, Mas eu sim. quero lembrar que a alienação parental no Brasil, ela não é uma doença, porque ela não está catalogada, né? Ela não tem um cadastro lá. Então não é doença. Só que as consequências da alienação parental, sim, pode ser doença. Essa criança ela Uhum. pode desenvolver transtornos, né, Olga? Uhum, Como uhum. Sim, ansiedade. eu não gosto de falar tanto dos transtornos de personalidade e problemas de caráter, porque eu não gosto dessa uh, adivinhação, assim. Mas o que a gente vê é um dano emocional muito grande, né? A Camila dando bom dia. Oi, Camila. Tudo Oi, bom? Camila. Ai, a Camila me desconcentrou, viu, Camila? Tu entra aqui e me desorganiza. Não, você estava falando que tu não gosta de catalogar como um transtorno. Isso. Eu gosto de falar dos danos emocionais que causam essa criança, né? E Aham. que depois pode vir a ser um transtorno, sim, mas eu prefiro focar no, na questão emocional, né? Sim. Geralmente
a gente está falando numa criança que não confia, numa criança insegura, né? Porque é Uhum. complicado tu confiar nos genitores que ficam nessa luta, né? Sim. E a criança percebe isso. Às vezes a gente subestima a compreensão da criança, mas a criança sabe muito bem o que esse pai está fazendo, o que essa mãe está fazendo, Sim. e às vezes vem com perguntas sobre isso. Então, tem a questão da agressividade. Uma coisa que eu percebo muito é os tipos de relacionamento que essa criança vai ter quando for mais velha, o jeito que ela vai se estabelecer nos relacionamentos dela, Uhum. seja de namorados, namoradas, amigas, Aham. vai ter Tá. resquício, né? Vai ter impacto nisso também. Que mais? Da baixa autoestima, porque assim, né? Quando pais ficam nessa, a gente estava falando antes do troféu, né? Uhum. Em relação aos filhos, acaba que a criança, eu não posso ler, viu? Eu leio ali, eu me desconcentro. O Tá, negocinho então mexe assim, ali. 5 minutos. Ó, começou a contagem regressiva. Mas enfim, Ai, a Olga tá. trouxe então algumas consequências, é importante. Eu também gosto de falar para essa questão da depressão, que é uma Sim. causa. Depressão Uhum. em crianças e adolescentes, infelizmente, os índices estão aumentando e a gente Sim. tem que proteger os nossos filhos, é nosso Sim. dever proteger e cuidar. Mas Uhum. assim, Olga, para finalizar, acho que vai ser nosso último assunto, eu nem vou Ah, conseguir falar dessas tá. Eu nem vi consequências minha jurídicas. listinha aqui que eu tava lendo. Eu queria falar das consequências jurídicas, eu posto storyzinhos depois no final, que o que pode acontecer sendo declarado ato de alienação parental. Ah, Mas bom. tem o caso da falsa denúncia de abuso sexual. Ah, sim. Um abuso sexual denunciado, esse pai vai ser afastado do convívio da filha, do Uhum. filho, automaticamente. Uhum. Porque assim, ó, vai Uhum. ser preservar, cautelar, porque é melhor, enfim, proteger essa integridade. Então, tem que cuidar isso, porque é uma denunciação caluniosa. E eu Mas vou tem começar mãe a que falar faz do isso de plano. propósito, né, Mari? Eu que Olha, o Márcio está acompanhei um dizendo para caso. gravar em próximo no YouTube, que dá mais tempo, né, Márcio? Realmente. Ah, Sim, tem é. mães que fazem de propósito. Mas eu vou falar rapidamente Tá. um caso que trazido pela Glícia Brasil num congresso que eu fui. Um Uhum. pai afastado da filha quando a criança tinha 6 anos, suspeita de abuso sexual. Foi embutido na cabeça da criança esse abuso sexual como? Filha, o papai te dá beijo de língua, né? É. Filha, o papai toca na tua pepeca, né? É. Filha, o papai te filma, né? É. Então, faziam perguntas que já tinha resposta. Aham. Esse pai ficou afastado alguns anos do convívio da filha, que ele amava, cuidava, e o que aconteceu? Foi provado depois que esse pai dava bitoca na filha, assim como a mãe dava. Beijinho, que a gente tem Uhum. o hábito de dar. Não deve, mas tem. Enfim. Uhum. Que esse pai tocava nas partes Não íntimas, deve. sim. Não deve, mas a gente fala. Esse pai toca. A criança era menor, tinha uns 4 anos, eu acho. Ia dar banho, ia limpar, xixi, enfim, e Uhum. tocava na pepeca. Aham. Uhum. E o pai filmava para quê? Filha, vamos mostrar que vão mandar um videozinho para vovó. Era isso que acontecia. E a Uhum. mãe que Acompanhei um estava caso orientando. assim. Então, isso que eu quero dizer e alertar. E já 2 minutinhos, já nos encaminhando para o final. Oi, Ju. Uhum. Alertar que isso, quem faz essa falsa denúncia pode responder por um crime de Sim, denunciação caluniosa. Mas o pior vai ser a consequência que essa criança vai levar para a vida. não tenho dúvidas. Neste caso, a mãe tentava fazer com que ela provocava para que eu me revoltasse com a situação, ela queria que eu fizesse a denúncia, né? Porque eu como profissional da saúde, também tenho essa obrigação. Então, ela Sim. tentava apresentar para mim que aquele pai estava abusando da filha e que eu deveria, enfim, entrar com uma denúncia. Obviamente, eu me dei conta do que ela estava fazendo e percebi, era uma situação muito semelhante a essa que tu trouxe. E sim, o trauma é incalculável, a Ju Escobar dizendo. Sim. É impressionante. E daí as pessoas, esse tipo de caso, Mari, é a mulher adulta que chega no meu consultório, que diz assim, eu não tenho claro se eu fui abusada, mas parece que tem alguma coisa que aconteceu, eu não sei o que é. Uhum. Às vezes foi isso.
Às vezes foi uma alienação que aconteceu lá atrás, uma falsa acusação, enfim. Tá, eu tô de olho no tempo aqui, eu vi que acabou e vi a Não, Cláudia falando. Ai, beijo, então, meu Cláudia. parabéns, saudades. Vamos combinar, faz horas que a gente não marca um encontro da turma. Acho que a Cal nunca pôde estar presente, Não, né? Porque não. acaba que uma Ah, hora em eu vou cada. chamar a Cal para conversar comigo. Agora eu fiquei pensando, né? Naquele tema que eu gosto, sobre os Ai, qual atípicos, tema? né, Cláudia? O que tu acha? Ah, Sobre os atípicos. A Cláudia trabalha com isso, pelo amor de nós Deus. vamos conversar sobre isso também, pessoal. É, é. Filhos atípicos, contexto jurídico, enfim. Spoiler, Uhum. vai ter. É. Olga, Tá. faltam Obrigada. 30 segundos aqui. Eu te agradeço. Nossa conversa foi maravilhosa. Eu acho que a gente traz a acrescentar bastante informação para as pessoas. Esse vídeo E- vai ficar salvo no feed e vou deixar Tá. passar para as suas considerações finais. Beijo, pessoal. Obrigada pela participação. Eu ia dizer, qualquer dúvida, entre em contato, né? No nosso Instagram, no meu, no teu, enfim, ficamos à disposição. Não esquece de salvar no IGTV agora aí, Mari.